No dia 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Piauí, presentes os procuradores da República Marco Aurélio Alves Adão e Tramvanvan da Silva Feitosa, compareceu o senhor Pedro Augusto Carneiro Leal Neto, CPF 174-827-554, dígito 20, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donati Antunes, OAB do Distrito Federal 26903, e Diogo Web Lima, OAB do Rio de Janeiro 184564, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as normas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Pedro Augusto Carneiro Leal Neto: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São, sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio e reafirmo o compromisso de dizer a verdade. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo, sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente auto de colaboração? Autoriza e estou ciente. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao termo de colaboração número 6, que trata do pagamento de vantagem ilícita ao governador José Orcílio Miranda dos Santos, conhecido como Zeca do PT, e ao senador Delcídio do Amaral, pretende responder às questões formuladas? Pretendo, sim. Senhor Pedro, então o senhor poderia contextualizar os fatos e explicar o que aconteceu em relação a este termo de colaboração? Pois não. No estado do Mato Grosso do Sul, eu fui designado pelo meu diretor imediato, né, João Antônio Pacífico, que era o diretor superintendente da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu fui designado a assumir o mercado do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso, mas especificamente aqui no Mato Grosso do Sul, e com o objetivo de desenvolver oportunidades na parte de construção, de engenharia e construção, de desenvolver projetos de investimento que nós vínhamos fazendo na região, projetos na área de turismo, de eco-resort, e o terceiro ponto, que diz respeito exatamente a esse tema, recebimento de créditos que a gente tinha perante ao Estado do Mato Grosso do Sul, referente à construção de uma rodovia remanescente da construção da ferrovia, ou da rodovia MS 030, que nós tínhamos executado em nome da CBPO, uma empresa do grupo Odebrecht, construtora brasileira de projetos e obras, de obras e projetos, de projetos e obras, CBPO, que ainda tinha restado crédito nosso, né? Então, desde 99, eu comecei a trabalhar tentando viabilizar essas oportunidades de investimento, e eu, como investidor no Estado, eu passei a ter muito acesso aos entes públicos, ao governador e os seus respectivos secretários, e o tema dos nossos créditos viraram um ponto importante da minha agenda com o governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Dessa forma, eu ajuizei, no sentido de qualificar, de comprovar que o nosso crédito era justo e legítimo, eu ajuizei uma ação, e essa ação tramitou
no estado do Mato Grosso do Sul a partir de 2000, do ano 2000, né, um ano depois que eu tinha assumido, né? E essa ação, no final dela, ela foi julgada procedente, nós ganhamos a ação. Com esse reconhecimento do nosso crédito aí pelo judiciário e o acompanhamento, o acompanhamento do governo do Estado, né? E aí já de 2003 para 2004, a CBPO, e aí eu representando a CBPO, nós fechamos um acordo extrajudicial. E que esse acordo basicamente era para criar uma situação de fato onde o Estado exigisse da empresa que investisse em projeto estratégico de interesse do Estado do Mato Grosso do Sul, caso o Estado pagasse os débitos que ele tinha para conosco. O objetivo disso era realmente eu conseguir receber o crédito sem estar na lista de precatório, crédito reconhecido pela Justiça. Já estava em trânsito julgado, em fase de precatório, esse valor? Não estava em fase de precatório. Foi antes do estágio do precatório. Né? E aí o senhor tratou com quem desse acordo? Esse acordo foi tratado com o Procurador-Geral do Estado, né? Na época, o Wilson Lobert, era o Procurador-Geral do Estado, e esse acordo foi firmado na condição de eu fazer o investimento. Então, se eu recebesse dinheiro, eu tinha que investir no Estado. No projeto escolhido pelo Estado, que era um projeto estratégico, que nós tínhamos interesse que esse projeto fosse para frente, que era a recuperação da ferrovia Corumbá-Campo Grande. Então, nós começamos efetivamente a receber poucos recursos, mas recebemos. E esses recursos nós destinávamos praticamente 50% desse recurso na obra de recuperação da ferrovia, em Corumbá. Qual era o valor do crédito com o governo do Mato Grosso do Sul? O crédito com o Mato Grosso do Sul era de 51 milhões. Na época, esse acordo extrajudicial ele tinha um valor de 51 milhões. O Estado não tinha, o recurso que ele nos pagou foi muito pouco, né? E esse acordo ele não conseguiu ter a eficácia devida, porque o Estado não tinha o dinheiro para fazer essa coisa acontecer de fato. E aí eu pessoalmente questionei o Estado e os seus representantes se não tinha uma forma do Estado conseguir nos pagar, e mesmo que fosse uma reivindicação ao governo federal. E o Estado, e como nós tínhamos também no Estado do Mato Grosso um crédito também, né, eu tentei fazer com que os dois estados conversassem entre si e apresentassem um pleito único, a União. Né, que dessa forma, se tivesse sucesso, eu poderia ter sucesso em receber dos dois estados. E isso foi feito, foi colocado na mesa lá entre eles diversos projetos e diversos pleitos, e eles chegaram a um entendimento que a grande força que juntava os dois estados em interesses comuns era o ressarcimento de despesas que os estados tinham assumidos em função de débitos previdenciários dos funcionários que eram da União e passaram a ser funcionários do Estado no momento da divisão dos dois estados. E esse era um crédito originário do Estado do Mato Grosso, mas que o Estado do Mato Grosso do Sul tinha também, ele tinha crédito indireto, né? Porque tinha, no caso do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, eram 2.000 e poucos funcionários que
mensalmente o Estado, o Tesouro Estadual, arcava com aquelas despesas previdenciárias. Bom, os dois estados tiveram sucesso, né? E no final de 2004 a União criou uma comissão para analisar os dois estados, no final de 2004, com representantes da União, representantes dos dois estados, e isso no final de 2004 foi publicado. Ele virou uma decisão realmente entre a União e os dois estados para analisar. Nós não sabíamos, e eu não sabia o que é que isso ia dar, mas era uma possibilidade de a gente vir a receber o dinheiro, né? A participação na constituição dessa comissão, da empresa Norberto Odebrecht, alguém participou, tratou em Brasília com alguém? Não. Se a pergunta objetiva é sob o ponto de vista de nomear, de indicar, não. Isso foi... As conversas que nós tínhamos era de motivar, e principalmente os dois estados, a fazer com que a comissão andasse. E eu tinha a esperança de que, se essa comissão andasse, e começando a ver que os estados tinham força política para fazer com que essa comissão andasse, eu tinha esperança e um acordo implícito aí, que se ele recebesse o dinheiro, eles me pagariam, tá? O crédito que eu tinha, que já tinha sido reconhecido. Esse assunto, ele foi um assunto que até pela complexidade, ele foi um assunto complexo. Ele envolvia dois estados, envolvia a União. O caminho do dinheiro para que eu pudesse receber era um caminho difícil, né? E foi acompanhado por João Pacífico, meu líder imediato, meu chefe imediato, e na época pelo próprio Marcelo Odebrecht, que era o presidente da empresa, né, nessa época. Ele ainda não tinha assumido a presidência do grupo, ele era o presidente da construtora, né, em 2004. Então, isso passou a ser a agenda também de Marcelo, nas interlocuções que ele tinha com o ministro, né, principalmente aí o ministro da Fazenda, que não acredito que tenha tido maiores influências, porque isso tinha sido realmente uma comissão instaurada e que tinha que andar tecnicamente com muito cuidado, porque ele estaria analisando caso a caso de cada um dos funcionários. Mas o senhor, nas correspondências com o senhor Marcelo Odebrecht, se referiu ao ministro alguma vez, ou ele se referiu ao ministro? O Marcelo me pedia uma atualização permanente, né? E eu atualizava ele e ele me dava o retorno, né? E sempre nessa linha, né? Eu, Pacífico e Marcelo. E numa das reuniões com o ministro Palocci, ele me falou, né, através de e-mail, registrado através de e-mail, que o ministro estava acompanhando, né, e que eu mantivesse ele sempre informado, né, e eu informei a ele que as coisas não estavam acontecendo ainda conforme tinham sido planejadas, estava atrasado todo o processo. Mas isso está documentado em e-mails que o senhor entregou? Interno. O senhor entregou na colaboração? Ele está documentado na colaboração. Tem algum codinome ao qual havia referências ao ministro nesses termos? Sim, do ministro Palocci, o codinome dele era italiano. Tá? Muito claro isso. Muito claro, muito claro. Então, prosseguindo com relação ao caso aí desses créditos com o governo do Mato Grosso do Sul. Comissão constituída. Comissão constituída aí em 2004, constituída, e depois que começou a trabalhar, eu me preocupei muito em monitorar,
né, em acompanhar isso, o que era público, né, e o que eu conseguia ter de informação através das pessoas que eu podia nos estados acompanhar. E por que monitorar? Eu tinha muito receio de que, como não tinha nada documentado, né, teoricamente essa comissão não tinha nada a ver com a gente. Né? Era uma comissão que ia passar recurso para o Estado, mas o meu interesse é que o caixa do Estado tivesse condição de nos pagar. Então, monitorar, né, permanentemente. E aí eu fui percebendo, e aí já em 2006, e aí já passa o ano de 2005, e já em 2006, efetivamente, a comissão começou a gerar, já tinha todo um sistema implantado de informática, de análise, começou a gerar resultado. E qual era o resultado? Cada mês aumentava mais o número de servidor de processo analisado. E fulano de tal, a União deve ao Estado X por causa de tantos anos Então, isso é o resumo, isso é uma comissão, eu não tenho acesso, não tive acesso a esse documento, mas o que você percebia é que o valor nesse monitoramento foram aumentando. E por coincidência, né, ou não, 2006 era o ano claramente de uma eleição, né, e aí os valores começaram a ser maiores. Né? E efetivamente aí nesse momento eu fui procurado, né, pelo o governador, né, tinha indicado que eu monitorasse via o Fadel. Fadel ele era subsecretário, funcionário e em algum momento até subsecretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul, e era com ele que eu monitorava. Quem me indicou o senhor Fadel foi o próprio governador? O próprio governador. O governador? Zé Auxílio, que era o Zeca do PT no Mato Grosso do Sul. Mas, Pedro, você acompanha, né, vocês acompanhem através do Fadel. Ok, acompanhando através do Fadel. E em 2006, no momento que começou de fato ao Estado a tomar a decisão de fazer o pagamento, né, para nós, era um crédito que estava qualificado, que tinha uma decisão da Justiça, que tinha um acordo extrajudicial, que vinha sendo pago aos poucos, né, mas vinha sendo pago. E no momento que foi chegando perto das eleições, o Fadel me procurou. E aí, fazendo referência ao fato do governador ter indicado ele para tratar comigo do monitoramento, nesse momento o Fadel me procura para dizer que o Estado estava pronto para fazer pagamentos mais substanciais, mas em troca disso precisava ter realmente participação, que a gente contribuísse para a campanha que estava se aproximando no ano. O senhor, esse pedido surpreendeu o senhor? Eu diria que esse nunca tinha sido tratado objetivamente desse pedido, né? Mas eu esperava que esse momento ia chegar. O governador nunca tratou comigo diretamente disso aí. Quem tratou comigo foi o Fadel, e deixando claro que o governador estava sabendo, e o argumento era realmente a contribuição para esse período da campanha. Tá? Bom, basicamente, nesse momento, o governador ele não podia mais, e atrelando a questão da campanha, ele não ia ser mais candidato. Né? Só um esclarecimento. O senhor, então, quando o contato do senhor Fadel foi no primeiro semestre de 2016? Primeiro semestre, do meio para o fim do primeiro semestre de 2006. O senhor já autorizou ou consultou alguém na construtora? Não, aí
esse assunto do contato, ele fez comigo esse contato, eu levei o assunto e aí para João Pacífico, que era o meu líder, né? E João Pacífico, analisando os valores que nós tínhamos a receber e o que foi pedido, né, nos foi pedido um percentual de 25% do valor que nós recebíamos. Né? E nós resolvemos atender, né, a essa condição que nos foi colocada. Né? Receber os nossos créditos e repassar 25%, né, com esse argumento que era a contribuição de campanha. Mas assim, uma explicação. Por que aceitar 25% de um crédito que era já devido e reconhecido? Objetivamente, se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos entrando numa fila, né, de precatório e podia levar 10, 15 anos para receber. Então existia a vantagem que se esperava era o recebimento mais rápido? Mais rápido, mesmo a um custo, né, eu diria que mais rápido e mais seguro, porque se isso fosse para 10, 15 anos, ninguém sabia o que é que podia acontecer. Esses créditos já vinham rolando, né, há pelo menos aí 10 anos. Né? Então essa é uma decisão difícil de ser tomada, mas foi a decisão que foi tomada na época. Então essa 25% de cerca de 51 milhões. Isso. E aí, na verdade, o valor de 51 milhões já era o valor desse período ou era o valor do acordo anterior? Era o saldo nesse período. Tá? Era o saldo nesse período. Isso. E eles pagaram, porque o acordo extrajudicial que permitia o pagamento tinha condições de, se ele não cumprisse, ele tinha uma correção em juros, que era o que a lei permitia. Então a proporção que eles iam pagando, né, isso daí, ele, se não pagasse o todo, vinha o custo financeiro. Tá? Então esses são valores, tem um acompanhamento que o Estado fazia e que nós fazíamos também, naturalmente, era o pagamento abaixava o débito deles e o meu crédito, mas em compensação vinha o custo financeiro e levantaram. Então era Então o senhor representando a construtora, Norberto Odebrecht, autorizado por superior, anuiu com a solicitação da vantagem dos pagamentos, né? Que seriam destinados, segundo o senhor Fadel, ao senhor Zeca do PT. Ao Zeca e ao grupo político, né, do Zeca do PT. Aí quando começaram esses pagamentos e como eles eram realizados? Os pagamentos começaram em 2006. Né? Eu cheguei a fazer alguns pagamentos ainda. O Zeca do PT tinha um codinome, tinha um apelido, né? Devia ser qual? Que o Zeca era pescador. Tá? Então ele tinha um apelido e nós fizemos ainda no início de 2006, no primeiro semestre de 2006, algo em torno de R$400 mil de pagamento ao Zeca. Até porque nesse momento ele ainda tinha um argumento que ia ser candidato. Mas ele candidato aqui. Podia ser candidato a senador, podia ser candidato a deputado federal, depois ele tomou a decisão que não ia ser mais candidato. E aí ele, como esse argumento saiu fora, ele disse, bom, a partir de agora, todos os créditos que você venha a receber e por tabela, os recursos que viriam para ele como candidato, ele não é mais candidato. Então o candidato foi Delcídio. Mas aí alguém falou? Quem falou? Aí o próprio Fadel. O próprio Fadel. Ele devolveu o que pagou? Não devolveu. Tá? Não devolveu. Então aí, só um pagamento em benefício do senhor Zeca do Delcídio. E esse pagamento foi feito por meio do senhor Fadel. Qual foi o caminho que o senhor utilizou para fazer esse pagamento? Nós utilizamos o caminho que... Esses eram pagamentos que não eram oficiais, né? Eles foram realizados através
da nossa área de operação estruturada, o departamento estruturado, que tinha o codinome, que no caso do Zeca era pescador, e quando, depois que João Pacífico fez a autorização da operação como um todo, e de acordo com o que foi liberado naquela época, o Zeca, eu fiz uma programação e um pagamento ao Zeca de R$400 mil. E como é que era feito isso? Eu autorizava, o departamento trazia o endereço e aonde ele iria buscar, e eu entreguei ao Fadel, e o Fadel mandou, ele mandou um preposto. Esses pagamentos eram feitos em espécie? Esse pagamento era feito em espécie. 400 mil, uma vez só, uma só, ou vários pagamentos de 400 mil? Não, nesse caso foi um pagamento de 400 mil. E aí na construtora Odebrecht, nesse departamento de operações estruturadas, quem eram só os interlocutores, para o senhor citar? Mas no caso, quem coordenava essa área era Hilberto Silva, e ele tinha algumas pessoas que estruturavam, né, que faziam a operação propriamente dito. No caso daqui, eu acho que se o Biraci ou Flávio Migliaccio, eu não tenho aqui, eu não me recordo exatamente nesse caso da operação do Zeca, mas era pessoas ligadas ao Hilberto que diziam aonde é que o dinheiro ia ser buscado. O senhor então falou do segundo momento, que era o momento que passou a ser destinado ao senhor Delcídio do Amaral. Isso. O Delcídio aí já foi no finalzinho, início do segundo semestre de 2006. E ele já na condição de candidato, ou seja, do líder do grupo político lá. Então, foi dito através do Fadel que as contribuições seriam feitas para a campanha de Delcídio. E ao longo do segundo semestre, nós fizemos, o Delcídio tinha naturalmente outro apelido, né? Que seria qual? O governador era pescador e o Delcídio era Ferrari. Tá? E entre julho e agosto nós fizemos um pagamento a Delcídio em parcelas, né, entre julho e agosto, de R$2 milhões. Julho e agosto de 2006. Né? E nós recebemos 8 milhões. Então, esses pagamentos eram feitos em contrapartida aos créditos recebidos pela empresa? Pela CBPO, né? A CBPO era a empresa que tinha os créditos perante ao Estado. Nós recebemos 4 parcelas de 2 milhões cada, e a cada parcela dessa eu repassava 25%, 500 mil reais. Contrapartida ao pagamento. Contrapartida ao pagamento. Né? Então aí com o senhor Delcídio, o senhor sabe, os repasses também eram feitos por meio do senhor Fadel? Fadel é o que coordenava. Era para ele que era entregue todas as informações, e do mesmo jeito que ele coordenava para o Zeca, ele também coordenava para o Fadel. E o senhor, o senador Delcídio Amaral, tratou com o senhor desse assunto em alguma oportunidade? Tratou. Eu tive com o senador, tanto em Campo Grande, quanto no próprio gabinete dele no Senado, inclusive em eventos de campanha, que eu fazia questão de estar junto, né, para acompanhá-lo e para mostrar aí que estávamos juntos, e com interesse, inclusive, de receber esse dinheiro. Ele ia me dando o retorno, que a gente estava ajudando muito e que estava satisfeito com o andamento do modelo que tinha sido montado. Então ele conhecia o modelo de pagamento, que era uma contraprestação pelos créditos que a empresa estava recebendo? Que estava recebendo, e ele sabia que
o nosso pagamento estava absolutamente atrelado ao nosso recebimento, né? Isso até agosto, né? Até a gente levou e eu resolvi, e tem anexado as datas que nós recebemos e a data que nós repassamos, né? entre julho e agosto, né? O senhor, para corroborar esses fatos que o senhor está relatando, junto a alguns documentos que eu gostaria de solicitar que o senhor brevemente dissesse quais são e por que motivo eles corroboram o seu depoimento. Tá. O primeiro ponto que realmente mostrando o crédito, né, a questão do ser um crédito justo, a cópia do processo judicial da CBPO contra o Estado do Mato Grosso do Sul. O que permitiu aí a cobrança da dívida e o acordo extrajudicial. É o segundo documento que para nós é muito importante trazer para o Ministério Público, por se tratar de um documento que permitiu a antecipação do pagamento, né? A própria comissão especial, a legislação que instituía a definição da comissão especial no âmbito da União, que foi de onde o dinheiro vinha, né, para o Estado poder nos fazer o pagamento. Algumas manchetes na imprensa que mostram o envolvimento, né, do governador, do senador Delcídio, junto ao governo federal, para pagar uma dívida que a União tinha com o Estado há muito tempo. E aí e-mails internos nossos mostrando aí todas as programações financeiras que a gente tinha. Esses e-mails, eles detalham esses pagamentos, identificando os beneficiários que o senhor disseram, o governador e o senador, pelos codinomes que pelos codinomes que é Pescador e Ferrari. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Não, acho que... Os senhores advogados gostariam de acrescentar algum esclarecimento? Doutor Transilvano? Então, portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.